Iniciamos agora mais um programa Memória Viva. Como você já sabe, nas últimas edições temos conversado com pessoas que marcaram a história da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que neste ano completa 60 anos de existência. Então hoje, para nossa honra, contamos aqui com a presença da professora Vilma Vitor Cruz. A professora é natural de Natal, possui graduação em Pedagogia e Filosofia, mestrado em Educação e em Filosofia. Também tem titulação em doutorado pela Universidade de Caen, na França. Em sua trajetória, desenvolveu estudos em educação e o impacto das novas tecnologias na sociedade, educação e cultura. Apaixonada pelas artes, pelo cinema e pela fotografia, desenvolve estudos na área da fotografia e documentários sobre a cultura do Rio Grande do Norte. É professora aposentada do Departamento de Educação, atual Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, para conversar, para puxar os fios da memória, para tornar essa nossa conversa mais agradável, nós temos o privilégio de contar mais uma vez no Memória Viva com a presença do professor Humberto Hermenegildo de Araújo, que é professor aposentado do Departamento de Letras, e do nosso querido José Heleno Marques, que é ouvidor da UFRN. Vamos aqui conversando com Vilma. Em primeiro lugar, muito obrigado, é uma honra tê-la conosco aqui no Memória Viva. Você é uma menina das Quintas, é isso? Rapaz, você vai puxar a memória, uma memória que, assim, claro, eu nasci no bairro das Quintas, na cidade do Natal, que eu estava aqui brincando, né, que não tem coisa mais natalense do que isso, porque quando eu nasci em 1952, Natal praticamente era Quintas e Rocas. Inclusive tinha uma única linha de ônibus, que era Rocas Quintas. Rocas Quintas. Né, que ia da beira do rio Potengi, quase na saída já da cidade, até a beira do mar. Né? Então eu nasci às 6 horas da tarde, em pleno verão, no mês de janeiro, no dia 21, com a vista para o pôr do sol mais lindo da cidade. Que coisa maravilhosa, que coisa chique. Muito chique. Então, mas eu só nasci no bairro das Quintas. Na realidade, eu fui criada mesmo no emergente bairro do Alecrim. Né, que estava em ebulição, que concentrava já uma população grande na cidade, né? E ali foi onde realmente eu fui criada. Então, mais natalense do que isso não existe. Nascer nas Quintas e ser criada no Alecrim. No Alecrim, o bairro pujante de Natal, do comércio, da vida, né, da efervescência urbana. De tudo, urbana, cultural, política, né? Tudo girava ali em torno do Alecrim. Do teatro, Dos teatros, porque tinha teatro amador. Tinha teatro amador. Muito teatro amador, muitos grupos de teatro se formaram no Alecrim. Eu mesmo participei do grupo de teatro, mas aí já da Pastoral da Juventude, ligada à igreja, mas tinha um grupo de teatro. E aí, no Alecrim você estudou? A escola era no Alecrim? O antigo primário, né? O primeiro, eu digo que eu sou privilegiada para a minha geração, né? Porque eu fui para o Jardim de Infância. Jardim de Infância. Coisa que pessoas da minha classe social não tinham acesso. Eu estudei o Jardim de Infância, foi a minha primeira escola, no grupo escolar João Tibúrcio, que fica no centro do Alecrim, na Avenida 8. Certo. Que, aliás, a entrada, outro dia eu passei lá, a entrada dele era para a Avenida 2. Eu não vou citar o nome, porque eu sou tradicionalista nesse sentido. Eu continuo usando os números. Certo. Não quero citar os nomes, certo? Então, a entrada do colégio era na Avenida 2, inclusive uma entrada belíssima, que infelizmente hoje está tomada por ambulantes. Não tenho nada contra ambulantes, mas eu acho que uma planificação resolveria o problema e daria à escola o glamour que aquela escola tem. E a visibilidade é essa arquitetura, né? A visibilidade arquitetônica é um prédio bonito, inclusive. Era uma entrada linda, eu tenho isso na minha memória ainda de criança, e que hoje foi transformado para a Avenida 8, uma entrada moderna, né, que não diz nada do que realmente aquele grupo escolar representa para a cidade. Aí faz o Jardim de Infância? Fiz o Jardim de Infância ali, e quando terminou o jardim, né, que eu tinha que ir para a escola primária, aí não tinha muita perspectiva, não. Para a minha classe social, absolutamente nenhuma, não tinha nenhuma perspectiva.
Eu digo que eu fui salva pelo gongo, porque minha tia, uma das minhas tias, tia Amélia, ela era funcionária do Colégio das Neves. Certo. Era serviçal no Colégio das Neves. Certo. Cozinhava, lavava, passava, fazia tudo no Colégio das Neves. E neste ano, que eu fiquei sem ter para onde ir realmente, eles abriram uma sala para os filhos dos serviçais estudarem numa sala especial. E eu entrei, ela me colocou lá como dependente dela, porque ela não tinha filhos, né? E foi onde eu me salvei. Nossa. Porque aí eu fiz 3 anos no Colégio das Neves, me alfabetizei lá, né, nessa sala que tinha os alunos especiais, mas assim, só a sala era composta pelos filhos dos trabalhadores. O resto todo eu fazia no colégio. Certo. Era o horário do recreio, do lanche, de tudo, era aquele Convivendo universo. com as outras crianças. Inclusive fiz minha primeira comunhão também no Colégio das Neves. Uhum. Então, junto com todo mundo, sem problema nenhum. Então, ali não tinha distinção de classe social naquele momento. Nossa honra e reverência para a tia Amélia. Para a tia Amélia. Tia Amélia foi o marco mais importante da minha vida, junto com minha mãe. Certo. Claro, porque as duas tinham uma certa afinidade nesse sentido, que era necessário dar um encaminhamento à minha vida. Aí você sai fica esses 3 anos nas Neves? Eu estava dizendo aqui que a minha vida, a minha história, ela passa pela história da cidade, né, assim, com muita afinidade. Por quê? Porque ao sair do Colégio das Neves, aliás, do 3º ano, a turma continuou. Eu que saí, mamãe me tirou por quê? Tinha acabado de ser inaugurado o Colégio Padre Miguelinho. Ah, o Padre Miguelinho. Então, na 4ª série, mamãe já prevendo, né, que eu tinha que fazer o exame de admissão e tudo mais, e que no Colégio das Neves não tinha certeza se eu iria continuar lá, ela me tirou e me inscreveu no Padre Miguelinho, novíssimo, em folha. Olha. Tá? Então, eu peguei todo o colégio novo, profissionais competentes também, dedicados, novos e tal. Você se lembra e de lá, algum professor que lhe marcou nesse período, não? Nesse momento, não tenho memória. Sim, e também porque minha passagem lá, ela foi um pouco rápida, porque eu fiz a 4ª série, fiz o exame de admissão. Eu também sou do tempo do exame de admissão. Né, para o ginásio. Exatamente. Quando eu faço o exame de admissão e começo lá mesmo, né, a estudar, inaugura-se o Colégio Industrial, lá nas Rocas, certo. o Padre Monte. E aí, novamente, eu saio do colégio e vou fazer o ginásio no Padre Monte. No Padre Monte. Colégio novo também, com equipe nova, com tudo novo, tudo funcionando normalmente. E aí eu fiz o ginásio industrial, que aí pude passar por técnicas de aprendizagens, outras que normalmente na escola convencional não se fazia. Não se fazia. Então eu tive essa sorte de ir pegando coisas novas que estavam acontecendo naquele momento, né? Terminado o ginasial, eu também fui agraciada com outra inauguração importante, que foi o Instituto Kennedy. E aí eu saí do Padre Monte, quando terminei o ginásio, para o Instituto Kennedy para fazer a escola normal. Então você foi crescendo como pessoa com o crescimento da cidade e do sistema de educação. Eu fui acompanhando. Então você veja, eu morava no Alecrim, mas eu estudava nas Rocas. Nas Rocas. Que não era um percurso, hoje tudo bem, você faz tranquilamente, mas imagine isso nos anos 60, né? Então, e sem muitas condições de transporte e tal, alguns desses trajetos eu aprendi a fazer sozinha e também isso me permitiu conhecer a cidade. Sem dúvida. E o Kennedy também era muito distante? O Kennedy era no meio do mato. No meio do mato, não tinha nada, era uma duna aquilo ali, não tinha absolutamente nada. O ônibus deixava, se eu não me engano, na Bernardo Vieira. E nós fazíamos o trajeto da Bernardo Vieira até o Kennedy, no Areal, a pé. Nossa. Não tinha como passar, porque não tinha nem estrada, era a pé mesmo. Humberto parece que conhece essa geografia, né? Desse tempo, não? Sim.
Um pouco mais... alguns anos posteriores, né? Mas eu me lembro, eu estudei quando inaugurou o Polivalente também, que era atrás do Kennedy. Era vizinho, exatamente. E aí já tinha estrada, a gente já pegava o ônibus na 4 e descia no Kennedy. Aí do Kennedy ia pé para o Polivalente. Sim, mas aí você termina o ginásio no Kennedy. Não, terminei o ginásio no Padre Monte, Desculpe, na Rocas. E depois eu fiz escola normal no Kennedy. No Kennedy. Eu fui normalista. Normalista. Usei aquela sainha plissada, gravatinha, que Crisângela Seminéia tinha ódio quando abria, quando encontrava com a gente com a gravata fora do lugar. Né? A gente recebia um daqueles carões que Crisângela gostava, né? Saudosa Crisângela Seminéia, uma pessoa por quem eu tenho uma certa admiração. Claro, tinha o rigor da época. Foi diretora. Tinha o autoritarismo da época, tudo isso é compreensível, né? Mas foi ali que eu tive uma formação sólida para me tornar professora depois. Aí você termina, faz o Termino a escola normal. Quando eu termino a escola normal, o Estado abriu concurso, porque aí eu já podia ser professora do primário. Do primário. Né? Então, o Estado abriu concurso e eu fiz concurso para o Estado e fiquei entre os 10 primeiros, em 8º lugar. E, para minha surpresa, né, quando vi a lista lá com os nomes, meu nome estava marcado com vermelho, uma caneta vermelha. Usar vermelho naquela época não era nada... positivo. Não era nada bom, não, né? Pleno anos 70. Então, eu já fiquei apreensiva, porque eu digo, meu nome é marcado com... Né? Então, a pessoa que estava lá na época disse, olha, meus parabéns, você ficou em 8º lugar no concurso e tal. Seu nome está aqui marcado porque a professora Crisângela Seminéia nos recomendou para lhe consultar se você quer ser professora da Escola de Aplicação do Kennedy. Então, para mim, isso foi Eu me emociono porque realmente não foi fácil. Aquele período ali não estava nada fácil. E ensinar na Escola de Aplicação, para mim era um prêmio maior do mundo, um reconhecimento do que eu realmente representava naquele momento. Mas por quê? Porque eu fui liderança no Kennedy. Eu fui do Grêmio Estudantil. Eu participei de tudo que foi atividade dentro do Kennedy. Então, eu era uma pessoa muito dinâmica. Né? Eu sou muito calma, mas eu sou muito dinâmica. Então, isso foi um reconhecimento do meu talento, do meu conhecimento e da minha formação, realmente. Então, eu fui contratada pelo Estado, fiquei no Kennedy, acho que uns 2 anos, como professora da Escola de Aplicação, porque eu fiz vestibular depois. Né? Então, nesse intervalo eu fiz vestibular, e aí com a passagem para o vestibular tinha a questão dos horários, de arrumar as coisas, né? Então, como é que eu ia fazer? Trabalhava de manhã, de tarde eu ia para a faculdade, e à noite ia fazer minhas atividades, outras todas, né? E a coisa foi ficando meio imprensada. Então, quando saiu, o governo lançou na época o crédito educativo, o crédito educativo era superior ao meu salário de professora primária, muito superior. Então, eu raciocinei, entre ficar nesse sacrifício todo, eu prefiro ficar só com o crédito educativo e dedicar meu tempo aos estudos. Fiz isso, fui lá e pedi demissão do Estado. Ou seja, larguei a Escola de Aplicação e larguei uma carreira, né, de professora no Estado. Mas eu tive a coragem de fazer isso. Foi muita coragem. Eu não sei, eu não pensei no que poderia vir depois. Né? Mas aí eu fiz isso. Fiquei com o crédito educativo, né, que era uma dívida mesmo. Né? É uma dívida. Depois eu tive que pagar tudo. Mas me permitiu realmente fazer um curso com mais dedicação, com mais tranquilidade, com mais aprofundamento. E aí você fez pedagogia? Fiz pedagogia, mas não faltou emprego não nessa época, não. Logo depois eu fui fazer estágio, né, no Centro Social Urbano da Cidade da Esperança, que foi o primeiro centro social urbano do Brasil, CSU. Então também
né, tem uma certa coisa de primeiro na minha vida. Você está sempre começando, Estou sempre começando alguma coisa. E lá eu desenvolvi uma atividade fantástica, né, que complementava a minha formação, porque eu já estava terminando o curso de pedagogia quando isso aconteceu. Então, eu pude fazer uma vinculação entre educação formal e educação informal. Ao mesmo tempo, eu fui trabalhando as duas coisas. E aí, eu fiz muita coisa no Centro Social Urbano, foi uma experiência gigantesca para mim, né? Mas, depois, apareceu outras oportunidades de trabalho. No último ano, então, eu fui para a TV, o CITERN, o Sistema de Teleeducação do Rio Grande do Norte. Certo. Porque apareceu um projeto, era atrativo, embora não fosse vínculo profissional, porque a gente recebia como bolsa, né, era um incentivo, mas era uma bolsa interessante. E era uma área que eu gostava muito, né? Eu sempre gostei dessa coisa mais informal. E no CITERN, eu fui fazer TV educativa. TV educativa. E lá eu fiquei um bom tempo. Né? E aí, essa sua experiência no CITERN é que abriu o caminho para a tecnologia educacional? Exatamente. Foi aí que tudo começou. Né? Assim, as coisas foram começando a tomar corpo. Né? Então, eu fiquei no CITERN com essa atividade, eu acho que uma primeira vez, 2 anos, que eu tive 2 vezes, depois eu saí e voltei. Mas, no geral, foram em torno de 6, 8 anos. Deixa eu só, porque a gente está chegando no final do primeiro bloco, só para fechar isso aqui, essa parte, que depois nós retomamos com o auxílio dos nossos amigos Joselena e Humberto, mas você concluiu o curso de graduação em 1979. E aí ainda está no CITERN. Em 79 eu estava no CITERN quando fui convidada para ir para a Secretaria de Educação do município de Natal. O professor Geraldo Queiroz e sua equipe já conheciam o meu trabalho, já conheciam a minha dinâmica. Eu também era liderança na Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Norte. Eu era presidente na época e era da diretoria. E eles já conheciam todo o meu trabalho, né? Inclusive trabalhos antecedentes, no Mobral, por onde eu passei e tal. Então, me convidaram para a equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Natal. E lá, aí eu fui contratado, foi, na realidade, um contrato mesmo, né? E eu fiquei lá na Secretaria por 8 anos. Que maravilha. Vilma, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Memória Viva, hoje entrevistando a professora Vilma Vitor.